Abra sua Bíblia junto comigo. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. E chegava a palavra de Samuel a todo Israel. Ora, saiu Israel à batalha contra os filisteus e acampou-se perto de Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel. E a batalha travada, a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens do exército. Quando o povo voltou ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos para nós de Siló a arca do pacto do Senhor, para que ela venha para o meio de nós e nos livre da mão dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do pacto do Senhor dos exércitos, que se assenta sobre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca do pacto de Deus. Quando a arca do pacto do Senhor chegou ao arraial, prorrompeu todo Israel em grandes gritos, de modo que a terra vibrou. E os filisteus, ouvindo o som da gritaria, disseram: o que quer dizer esta grande vozorria no arraial dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial, os filisteus se atemorizaram e diziam: os deuses vieram ao arraial. Diziam mais: ai de vós, porque nunca antes sucedeu tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses possantes? Esses são os deuses que feriram aos egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Esforçai-vos e portai-vos varonilmente, ó filisteus, para que porventura não venhais a ser escravo dos hebreus, como eles o foram vossos. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foram derrotado, fugindo cada um para a sua tenda. E houve muito grande matança, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. Também foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Versículo 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e o seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem deu atenção a isto. E chamou o menino de Icabô, dizendo: de Israel se foi a glória, porque fora tomada a arca de Deus, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: de Israel se foi a glória, pois é tomada a arca de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, qual seria o teu momento mais importante até esse momento da tua vida? Para Davi, o momento mais importante para ele não foi quando ele matou um urso e um leão. Foi um momento marcante, mas não foi o mais importante. Para Davi, não foi quando ele matou Golias. Foi marcante, foi empolgante, mostrou a força, a disposição de Golias, mas também não foi esse momento na vida dele. Não foi também quando ele foi coroado rei. Foi o momento do cumprimento da palavra, mas não foi o mais importante na vida de Davi.
O momento mais importante na vida de Davi foi quando ele conseguiu trazer a arca, a presença, a glória de Deus para Israel, e a glória de Deus para a vida dele e para o povo de Israel. Esse foi o momento mais importante na vida de Davi. Todas essas demais coisas na vida dele não chegam aos pés, não é importante como a glória de Deus sobre a vida dele, sobre o povo de Israel. Amados, sem mais delongas, nós queremos nesta noite falar sobre o seguinte tema: princípios que trazem a glória de Deus. Princípios que trazem a glória de Deus. Irmãos, preste atenção nesta passagem, nesta igreja, aonde era uma igreja muito grande, aonde os seus líderes eram líderes que estavam longe de Deus, líderes que estavam fazendo coisas erradas, líderes que desafiavam até mesmo a palavra do Senhor. Seu principal pastor era Eli, seus auxiliares, seus filhos Rofni e Finéias. A glória de Deus já não estava mais naquele local. E aí Israel desobedecendo a Deus, se afastando da presença de Deus. Os filisteus, os inimigos só querem uma brecha. Amados, nós falamos o seguinte, que o diabo é o nosso adversário e ele anda ao nosso derredor. Ele anda esperando você dar uma brecha para que ele venha atacar. E o povo de Israel não é diferente, amado. Quando eles começaram a desobedecerem a Deus, os inimigos começam a vir e a conquistar. E o prejuízo muitas das vezes é muito grande. O prejuízo na vida espiritual de uma igreja é muito grande. A glória de Deus já não estava mais naquele local. Os filisteus vêm atacar, vão com uma infantaria, vão com uma quantidade de soldados, e no primeiro levante, no primeiro confronto, morre 4.000 soldados. Eles voltam para o arraial, os anciãos, os líderes maiores ali dizem assim: nós temos que trazer a arca de Deus. Nós temos que trazer a arca de Deus. E todos nós sabemos que a arca de Deus é a presença de Deus. Nós sabemos que aonde a arca ia era a presença do Senhor. Hoje, amado, nós não temos a arca, aquela arca feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Não temos aqueles varais que passam, não tem a tampa com os querubins. Nós não temos ali os objetos que estavam dentro da arca. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que nós não temos esta arca que eu estou citando, mas nós temos as arcas vivas do Senhor. Porque eu e você somos as arcas do Senhor. Nós somos revestidos da presença do Senhor. E dentro dessa arca tem os elementos, tem o maná, tem a vara de Arão e tem as tábuas da lei. E aonde nós vamos, nós temos que representar o Senhor. A presença do Senhor está ali. E eles mandam trazer a presença do Senhor. Quem traz a arca? Os dois líderes, cheio de prostituição, cheio de quebras de princípios, vem trazendo a presença do Senhor. Todos vestidos, todos pomposos, a ponto que quando a arca chega no arraial do Israel, eles gritam tanto que o texto diz que a terra chegou a tremer. Tremer. E os filisteus ouviram isso, e eles dizem: o que está acontecendo? E aí alguém diz assim: é Deus, é a presença de Deus, é a arca que trouxeram no arraial. E eles falaram: agora estamos perdidos. Esse é aquele Deus, aquele Deus que destruiu o exército dos egípcios, que destruiu o Egito. E aí levanta um líder deles, dos filisteus, e diz assim: pelejamos corajosamente, não desfalecemos, vamos enfrentar.
Amado, olha bem o que você aprende aqui. O povo, o chamado povo de Deus, trazendo a presença de Deus, mas com a sua vida relaxada no pecado. Deus não estava ali. Eles foram derrotados. E aí, muitas das vezes nós encontramos nos dias de hoje pessoas que são derrotadas, famílias que são derrotadas, igrejas que são derrotadas, e perguntam: por que Deus? Por que Deus? Porque a glória dele faz tempo que saiu, a glória dele não está mais ali. As pessoas imaginam que a sua maneira de servir, quebrando princípios, desobedecendo a palavra, longe da presença do Senhor, acham que tem Deus ainda no seu coração, que a arca que somos nós, Deus está ali. Deus não está em arcas sujas, Deus não está em arcas que quebram princípios. Eles foram derrotados, tão derrotados, que o sacerdote Eli, já com seus mais de 90 anos, esperando a notícia, chega um mensageiro e diz o seguinte: fomos derrotados, seus filhos foram mortos. Até aí ele não falou nada, até que e a arca foi levada. Ele caiu para trás, quebrou seu pescoço e morreu. Sua nora, ao ouvir que a glória de Deus tinha saído de Israel, a presença do Senhor, ela não estava preocupada com a morte do marido, mas com a arca, a presença de Deus. Tão preocupada com a arca que colocou o nome do seu filho e acabou. Foi a glória de Israel, foi a presença do Senhor. Quanto tempo essa igreja, liderada por esses homens, Deus é tão bondoso e misericordioso, amado, que dá oportunidade para ter um conserto. E quando não há, essas pessoas são facilmente destruídas. Por isso que nós, amado, eu quero dizer para você, você é uma arca viva. Pode dizer para o seu companheiro de banco: você é uma arca viva. E dentro dessa arca tem 3 elementos. Vocês lembram dos elementos que tinha dentro dessa arca? As tábuas da lei, a vara de Arão que florescera e uma amostra do maná. Cada elemento desse tem um significado nos dias de hoje também. Olha bem, o primeiro elemento, maná. Jesus disse: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o maná vivo. Quando a pessoa recebe Jesus, ele tem esse maná dentro dele, dessa arca. A segunda é a palavra do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a terceira, a vara de Arão, símbolo de poder, força. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Tem que ter esses elementos, amado. E nós devemos cuidar para que não entre nada de outros elementos dentro dessa arca. Ninguém pode tocar nessa arca. Quem pode tocar são sacerdotes, são pessoas santas, com mãos santas, são pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Você pode tocar nessa arca, na tua arca. O dia que alguém tocou nessa arca, morreu. Agora, amados, veja bem, os filisteus ganharam a batalha, foram mortos, somando o primeiro ataque com o segundo, 34.000 soldados. É pouco isso, mano? É muito. Agora os filisteus, eles levam a arca, achando o seguinte: levam a arca e colocam no templo deles,
junto com outro Deus, dizendo o seguinte: vamos trazer esse Deus do povo de Israel, e ele vai ser o nosso Deus, porque ele nos deu a vitória. Eles achando que Deus tinha dado a vitória, a Deus achando que tinha dado a vitória para eles, porque eles eram melhor que o povo de Israel. Não. E eles colocaram a arca nesse templo. Logo pela manhã, a estátua de Dagon estava caída, e eles colocaram de volta, arrumaram. O outro dia estava caída e com o pescoço cortado e os punhos cortados no chão. E começou uma praga. Homens começaram com tumores, praga de ratos. Mandaram para uma outra cidade, mandaram para Gate. Aconteceu a mesma coisa. Passaram pelas 5 cidades principais dos filisteus. Todas elas foram atingidas. Chamaram os seus sacerdotes. O que nós devemos fazer? Vocês devem oferecer sacrifício. E o que mais? Devolver essa arca. Devolver essa arca. Amado, você veja bem que Deus não habita no meio da idolatria. E sobre o nosso Deus não existe outro maior do que Ele. Eu quero que você acompanhe, porque o tema da nossa mensagem é como trazer a glória de volta. Ou seja, princípios que trazem a glória de Deus. Princípios que trazem a glória de Deus. Observe agora, amados, 20 anos que essa igreja, que esse povo fica sem a presença de Deus. O povo dos filisteus fizeram o seguinte: colocaram uma arca em cima de um carro, puxado por algumas vacas. Do lado, um cofre, com uma quantidade dos líderes dos filisteus, feito como tumor, e a outra quantidade como ratos, para levar, como se fosse um sacrifício oferecendo. E levaram, mandaram aquela vaca, e puxando os carros e a arca em cima, na direção, e eles só observando de longe. Chegou numa determinada local, o povo ali viu aquilo, pegaram aquele carro, aquela vaca, sacrificaram ao Senhor, e eles quiseram ver o que tinha dentro dessa arca. Sabe quantas pessoas morreram quando abriram a arca? Alguém quer chutar quantas pessoas morreram só porque abriram a arca impropriamente? 50.070. 50.070. Dizimaram praticamente uma população de uma cidade. Por quê? Porque não deviam tocar na arca. Chamaram. O povo seria pertencente da tribo de Levi, que estavam morando nas montanhas, que tragam. E essa arca foi para essa casa. E ali ficou 20 anos. 20 anos. Agora, se você quiser acompanhar, vai lá para 2 Samuel capítulo 6. No capítulo 6, começa uma trajetória de trazer a glória de Deus de volta para Israel. Davi era rei. Davi estava muito bem, e ele queria trazer a arca do Senhor. Amado, presta atenção nisso. Nós vemos muito isso. Davi foi com muitas pessoas. Músicos, ele tinha de todos os jeitos. Tinha mais de 300 músicos. Mais de 300 vozes, instrumento de todos os tipos, e foram ali para trazer a arca.
e soldados e pessoas, e ele todo pomposo, com as suas vestes reais. E colocaram, olha bem, amado, o que dá. Hoje nós vemos muitas pessoas, muitas igrejas, vê uma igreja crescendo, vamos fazer igual a eles. Amado, não é método que vai encher a igreja, não é esse tipo de coisa que agrada ao Senhor. Olha, Davi foi com todo esse tipo de coisa, e o que aconteceu? Um homem morreu. A maneira das pessoas quebrar o princípio, muitas pessoas morrem espiritualmente. Davi chegou ao ponto de desistir. Como que eu vou trazer a glória de Deus? Essa arca foi para a casa de Obed-edom. 3 meses ficou ali. E a notícia de Davi chegou, ele prosperou. Amado, agora veja a diferença. Princípios que trazem a glória de Deus. O primeiro princípio para trazer a glória de Deus é arrependimento. Tem que haver arrependimento. Tem que haver humilhação. Tem que haver reconhecimento dos seus erros. E andar de acordo com a palavra do Senhor. Amados, não é com tantas coisas que existem no dia de hoje que chegamos na presença do Senhor. Se não tiver um coração quebrantado, se não tiver humilhação, jamais nós conseguiríamos trazer a glória de Deus para nossas vidas e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Davi fez? Se despiu das vestes reais e se vestiu como servo. Ele foi com o povo, agora humilde, não era como um rei, mas como servo. E todo o povo junto com o seu rei. Amado, quando ele começou a fazer isso, ele sentiu a presença de Deus. Eu quero dizer para você, qual foi o último dia que você sentiu a presença de Deus? Quando eu digo presença de Deus, amado, eu não estou falando desses arrepiozinhos, não. Eu não estou falando desse momento que muitas vezes você vê uma lágrimazinha descendo para o teu rosto. Mas é algo extraordinário, é algo sobrenatural que envolve todo o teu ser. É algo que você não consegue compreender e nem consegue suportar. É algo sobrenatural. Esta é a glória de Deus sobre a tua vida. É impossível, amado. É impossível entrar na presença do Senhor adorando sem sentir nada. É impossível eu cantar como se fosse uma estátua. É impossível eu adorar aí no meu banco como se fosse algo assim de qualquer maneira, parado, cantando, porque eu preciso adorar e bendizer, porque eu preciso sentir a glória de Deus na minha vida. Qual foi a última vez que você sentiu isso? Nunca. Nem sei o que é isso. Davi, ele aprendeu. Por isso que eu disse, ele tinha várias coisas que ele podia marcar. Matou um urso, matou um leão, matou Golias, foi coroado rei, matou tantos filisteus. Agora ele vem saltando, adorando. A Bíblia diz que ele adorava, ele dançava na presença do Senhor. Ele bendizia o nome santo do Senhor Jesus e o povo com ele. O povo com ele. Amado, foi o momento mais feliz da vida dele, a glória de Deus. Ele conseguir trazer a arca do Senhor e colocar ali naquele local, naquela tenda. Ele distribuiu comida, o povo comeram, tiveram comunhão, adoraram ao Senhor, amado. Olha o que acontece para aqueles, amado, que muitas das vezes acha que não é dessa maneira, que não se humilha, que não adora ao Senhor. A sua esposa se chamava Mical, era filha de Saul e estava ali na janela, não foi adorar junto com o rei. Quando o rei entra na casa, sabe o que ela diz? Diz assim: você é uma pouca vergonha, você como rei vestido como servo, pulando, estava até aparecendo as tuas vergonhas. Ele diz assim, que ele estava adorando o Senhor. Sabe o que essa mulher recebeu? Nunca deu à luz. Nunca deu à luz. Por ela falar isso.
nunca deu à luz. A glória do Senhor estava agora novamente em Israel. Por quê? Porque o povo se humilhou, o povo se arrependeu, o povo pediu perdão dos seus pecados, o povo reconheceu e andava de acordo com a palavra. Eles souberam como que era para trazer a arca. Amado, nós sabemos, sem adoração não tem como Deus falar. Nós sabemos, amado, se nós não andarmos de acordo com a presença do Senhor, com a palavra do Senhor, não tem como nossas orações ser respondidas. Não tem como, amado, nós sermos cheios do Espírito Santo. Não tem como nós vermos milagre. Nós precisamos, amado, chegar na presença do Senhor com humildade. Não podemos quebrar princípios, amado. Princípios é diferente de normas, de regras, porque normas e regras se aplicam em alguns lugares, em alguma empresa, mas princípio se aplica a todo tipo de pessoa, a todo tempo e em todo lugar. E a Bíblia não é regras nem norma, a Bíblia é princípios de Deus. E assim você vai sentir a presença do Senhor. Pode observar, amado, a pessoa que está aí no banco, porque você não precisa, amado, adorar só quando está aqui. Tem pessoas, amado, que só adora quando está aqui em cima ou quando está aqui embaixo, cantando, falando, dirigindo, pregando, ele adora. Mas aí no banco tem que continuar sendo adorador. Aí no banco tem que continuar sendo adorador. E a hora que você fazer o seu teste aí no banco, começar a glorificar, começar a clamar, começar a se humilhar e dizer para Deus quem você é e o que você quer, pedir perdão dos seus pecados, você vai ver a glória de Deus aí na tua vida. E você vai se movimentar como Davi, amado. E isso vai contagiar todas as demais pessoas. E a glória do Senhor vai parar nesse lugar. E nós vamos ver os feitos do Senhor, as vitórias do Senhor. Vamos ver curas e milagres e pessoas sendo revestido do poder de Deus. A única maneira de nós trazermos a glória de Deus, amados, muitas vezes eu tenho medo. Será que a glória de Deus virou um Icabô nesse lugar? Foi-se a glória de Deus? Será que a glória de Deus saiu da tua vida? Para pensar um pouquinho. Você tem sentido a presença de Deus, a glória de Deus, como Davi sentiu. E para Davi, o importante para ele não era ser matador de leão, de urso. O importante para ele não era matar Golias. O importante para ele não era ser rei de Israel. O importante para ele era sentir a glória de Deus. Tanto que ele foi um adorador, que o próprio Deus disse: um homem segundo o meu coração. Um homem que sabia adorar. Um homem que sabia tanger a sua harpa. O homem que cantava e os demônios saíam, porque a glória do Senhor estava na vida dele. Lembre que você é a arca de Deus, e a glória do Senhor tem que estar onde você estiver. As pessoas têm que sentir isso. A hora que você estiver aqui, amado, se você não consegue sentir a glória de Deus dentro da casa de Deus, como você vai sentir a glória do Senhor fora da casa de Deus? Oh, aleluia!